E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos iniciar o nosso estudo de formas diferenciais. Vão ser os objetos que nós vamos conseguir calcular integrais em superfícies k-dimensionais. O ponto fundamental desse formalismo é que as formas diferenciais vão ser capazes de capturar automaticamente a orientação da superfície e vão se comportar muito bem quanto a mudanças de coordenadas. No vídeo de hoje nós falamos sobre as formas diferenciais de ordem 1, e aí nós definimos a integral das formas ao longo de superfícies unidimensionais, ou seja, curvas diferenciáveis. Exemplos naturais aparecem como diferenciais de funções, mas nós damos também um exemplo de uma forma diferencial que não é o diferencial de função alguma. Os nossos objetivos são, então, definir as formas diferenciais de ordem 1, introduzir a integral de linha e apresentar resultados iniciais desse conceito de integração. Inicialmente, nós lembramos do espaço dual ao espaço Rn, até para conseguir introduzir a notação que nós vamos utilizar posteriormente. O espaço dual é definido como o conjunto de todos os funcionais lineares de Rn. Fixada a base canônica do Rn, denotada aqui por E1, E2, En, os funcionais lineares denotados por dxi formam uma base para o espaço dual, chamada de base dual, e são dados na base canônica por essa forma. dxi aplicado no vetor EJ dá 1 quando i é igual a j e 0 se o i não for igual a j. A ação dos funcionais dxi em um vetor arbitrário v do Rn, nós escrevemos aqui v com as suas componentes v1, v2, vn na base canônica, e aí podemos utilizar a linearidade dos funcionais para verificar que o dxi aplicado em v é igual à componente i do vetor v. Assim, para qualquer L funcional linear em Rn e qualquer V vetor do Rn, nós podemos utilizar a linearidade do L, escrever que as componentes V e I do vetor V são exatamente os funcionais dxi aplicado em V, e denotar ainda por L e I as imagens dos vetores da base canônica pelo funcional linear L. Assim, nós temos que a combinação dos funcionais lineares da base canônica, essa soma aqui, Li dxi, aplicado em qualquer V do Rn, deve ser igual ao funcional linear L. Dessa forma, só pode ser que os dois funcionais L e a combinação linear coincidem. Nós justificamos aqui que os funcionais lineares dxi de Rn em R geram todo o espaço dual. Fica como exercício a verificação de que eles também são linearmente independentes, concluindo a demonstração de que eles formam uma base para o espaço dual ao Rn. Utilizando o produto interno usual em Rn, ou seja, o produto escalar, nós conseguimos identificar o dual ao Rn com o próprio Rn, e esse é o conteúdo do teorema da representação de Riesz. Observem que o funcional linear dxi aplicado no vetor v pode ser escrito em termos do produto escalar como o produto escalar de v com ei. Daí a representação que nós obtivemos para um funcional linear arbitrário L do espaço dual passa a ser Li v escalar ei, sendo o produto interno linear na segunda variável, nós podemos jogar essa soma lá para a segunda componente do produto escalar e obter um vetor w, tal que L de v é dado por v escalar w. E sendo assim, o teorema afirma que nós podemos identificar o L com o w. Em resumo, o teorema da representação diz identifica para espaços vetoriais reais o funcional linear L com esse vetor obtido dessa forma. Agora que nós já lembramos do espaço dual, nós estamos prontos para definir formas diferenciais de ordem 1. Seja ômega um conjunto aberto do espaço euclidiano Rn. Uma forma diferencial de ordem 1 e de classe CK em ômega é simplesmente uma aplicação diferenciável dessa forma aqui. É uma aplicação cujo domínio é o aberto ômega do Rn e que toma valores no espaço dual ao Rn. Mais explicitamente, para cada x de ômega, ômega de x deve ser um elemento do espaço dual ao Rn e, portanto, é dessa forma aqui, ômega de x de Rn em R, funcional linear. Para cada x fixado, nós podemos utilizar a base canônica estudada anteriormente,
para representar o funcional linear ômega de x como essa soma aí, AI de x, dxi. Observem que a base do espaço dual está fixada e não varia com o x. Só os coeficientes é que são funções da variável x. A diferenciabilidade da forma ômega pode ser entendida de algumas maneiras equivalentes. Nós dizemos que ômega é uma forma diferencial de classe CK quando a aplicação ômega, vista como uma aplicação com valores no espaço dual, é uma aplicação de classe CK. Equivalentemente, cada componente AI de ômega em R é uma função de classe CK. Ou ainda, para cada vetor V do Rn fixado, nós olhamos para a aplicação que leva x de ômega em ômega x aplicado em V, que é um número real, é uma função de classe CK. A verificação dessas equivalências fica como um exercício. Aqui eu acho que é um bom momento para a gente fazer uma comparação entre as formas diferenciais e os campos vetoriais. Campos vetoriais são objetos desse tipo aqui, que associam para cada x de ômega um vetor do Rn, enquanto que formas diferenciais associam para cada x de ômega um covetor em Rn, ou seja, um elemento do espaço dual ao Rn. Pelo teorema da representação de Ries, utilizando o produto escalar usual do Rn, nós conseguimos identificar uma forma diferencial dessa forma aqui, com um campo vetorial que tem as mesmas componentes, exceto que agora na base de vetores do espaço Rn. De maneira mais explícita, nós podemos, para todo V em Rn, dizer que, a partir do teorema da representação de Ries, ômega de x aplicado em V é a mesma coisa que o produto escalar de V com f de x. É comum também a gente ouvir dizer que o elemento f de x, pertencente ao Rn, é o vetor associado com o covetor ômega de x pertencente ao dual do Rn. Quando se utiliza o produto escalar sem muita preocupação, as formas e os campos podem ser identificados. No entanto, um dos objetivos do nosso curso é justamente manter essa distinção entre os objetos, formas diferenciais e campos vetoriais. Na realidade, nós queremos entender que as formas são mais naturais do que os campos, pelo menos como integrandos naturais. Como eu já comentei no início do vídeo, as formas diferenciais de ordem 1, 2 ou até um certo valor k, quando integradas em superfícies com a dimensão correspondente, são objetos que trazem embutidos várias propriedades importantes, como a orientação da superfície ou mesmo a simplicidade de se fazer mudanças de variáveis. Exemplos importantes de formas diferenciais já apareceram no nosso curso. Quando f de ômega em R é uma função de classe CK, o seu diferencial é uma aplicação que associa para cada x pertencente a ômega um funcional linear df de x, que é um elemento do espaço dual. Quando a função f é de classe CK, nós temos então que a forma df é uma forma diferencial de classe CK-1. Como nós já vimos quando nós estudamos a definição de derivada, o diferencial de f pode ser escrito na base canônica do espaço dual a partir das derivadas parciais de f. Como essas funções são de classe CK-1, aqui nós teríamos uma outra maneira de justificar que a forma é de classe CK-1. Essas formas diferenciais, que são o diferencial de uma função f de ômega em R, elas são tão importantes que recebem um nome especial. Elas são chamadas de formas exatas. Ainda tentando trazer para o contexto um pouquinho mais elementar do cálculo vetorial, vejamos o que diz o teorema da representação de Ries. Fixado o produto escalar usual do Rn, nós conseguimos identificar o diferencial de f em x com um vetor que é o chamado vetor gradiente, conhecido lá do cálculo. Esse vetor é um elemento de Rn, enquanto, como já vimos, o diferencial é um elemento do dual do Rn. Notem, no entanto, que para definir o diferencial da função f, tudo que nós precisamos foi a estrutura diferenciável, a estrutura de espaço vetorial do espaço Rn, enquanto que a definição do vetor gradiente necessita
de um produto interno que é uma estrutura geométrica. Nesse sentido, o diferencial é um objeto mais básico do que o gradiente. De qualquer forma, utilizando o produto escalar, nós temos uma correspondência biunívoca entre diferenciais de funções e gradientes de funções. Ou ainda, nós temos uma correspondência biunívoca entre formas exatas e campos gradiente. Nós vamos passar agora a falar da integral de uma forma ao longo de uma curva, e essa analogia deve ficar ainda mais explícita por conta das propriedades dessa integral. Considerando uma forma diferencial ômega e uma curva parametrizada gama com valores em ômega e de classe C1, nós definimos a integral de ômega ao longo da curva gama como a integral de A até B de ômega de gama de t aplicado em gama linha de t. Na realidade, é conveniente considerar caminhos mais gerais, não necessariamente de classe C1. Nós poderíamos ter um caminho gama de classe C1 por partes. Isso significa que nós conseguimos encontrar uma partição do intervalo AB, aonde em cada pedacinho, em cada subintervalo fornecido pela partição, gama é uma curva de classe C1. E daí nós podemos definir a integral da forma ômega ao longo dessa curva, como anteriormente, só que somando as integrais nos pedacinhos aonde gama é de classe C1. Notem ainda que não é tão mal assim nós escrevermos, como anteriormente, a integral no intervalo completo de A até B, já que os pontos da partição excluem um conjunto de medida zero do domínio da curva gama. Mais geralmente ainda, nós poderíamos definir a integral de ômega ao longo de gama a partir de somas de Riemann, de maneira que as curvas poderiam ser mais gerais, poderiam ser as chamadas curvas retificáveis. No entanto, como nós não precisamos de tanta generalidade, nós não vamos utilizar nesse curso essa definição. E nós passamos então a estudar as primeiras propriedades da integral de linha. Dada uma forma contínua e gama um caminho de classe C1 por partes, nós vamos mostrar que se nós considerarmos uma reparametrização do caminho gama, o valor da integral não é alterado. Mais precisamente, se φ é de classe C1, satisfaz φ de C igual a A, φ de D igual a B, nós temos que a integral de ômega ao longo de gama é a mesma coisa que a integral de ômega ao longo de gama composta com φ. Essa proposição implica também que a nossa integral não depende da parametrização e sim da curva considerada. A prova é uma aplicação do teorema de mudança de variáveis em uma dimensão. Aqui nós temos a definição de integral e ao escrever t como sendo φ de s, daí nós temos que quando o t é igual a A, o S é igual a C. Quando T é igual a B, o S é igual a D. E nós podemos substituir os valores de T onde eles apareciam. Ainda mais, dt é igual a φ' de S ds. Notando ainda que a regra da cadeia nos diz que esses dois últimos termos são gama composta com φ' em S, nós concluímos a demonstração. Outras propriedades incluem as seguintes. Nós temos linearidade, temos a mudança de sentido, ou seja, se gama é uma curva que conecta dois pontos x e y, e nós escolhermos percorrer essa curva no sentido contrário, denotando por verde aqui a parametrização gama menos, então a integral de linha muda de sinal. A prova dessa propriedade pode ser feita a partir de uma mudança de coordenadas, definindo gama menos como gama de A mais B menos T. Uma outra propriedade é a concatenação de caminhos. Dados dois caminhos, gama 1 e gama 2, que têm um ponto em comum, ou seja, onde um dos caminhos termina, o outro começa, daí nós podemos juntar essas duas curvas em uma única parametrização, considerando o caminho gama denotado por gama 1 asterisco gama 2. E daí a integral de linha em gama é a mesma coisa que somar a integral em gama 1 com a integral em gama 2. Finalmente, nós temos uma estimativa
que é bastante importante em vários cálculos. Denotando o comprimento de gama por L de gama, nós temos que L de gama é igual à integral de A até B do comprimento de gama' de t dt. E aí a estimativa nos diz que o valor absoluto da integral de linha pode ser controlada pelo maior valor da norma de ômega em cima da curva gama vezes o comprimento da curva. Para justificar isso, nós podemos escrever a definição da integral de linha, utilizar que para integrais reais vale essa desigualdade triangular generalizada, mais a definição da norma de operadores para ômega gama de t. Observando que a norma é menor ou igual ao sup das normas, a demonstração fica finalizada. Em particular, se nós conhecermos uma cota superior para a norma de ômega de x em cima de gama, então a nossa estimativa pode ser simplificada dessa maneira. Para formas diferenciais exatas, a integral de linha possui propriedades especiais, e aqui que nós voltamos àquela analogia com campos que são o gradiente de uma função. Então esse teorema pode ser visto como uma extensão daqueles resultados que valem para campos conservativos. Seja ômega um aberto do Rn e ômega uma uniforme. Ômega ser uma forma exata em ômega é equivalente à seguinte propriedade. Dados dois pontos x e y em ômega, a integral de linha ao longo de qualquer caminho que une os dois pontos deve ser a mesma. Em outras palavras, a integral de linha é independente do caminho de classe C1 por partes que conecta esses dois pontos x e y. E ainda, essas duas propriedades são equivalentes à terceira. Para qualquer curva C1 por partes e fechada em ômega, uma curva fechada é uma curva que satisfaz gama de A igual a gama de B. E a integral de ômega sobre gama deve ser sempre igual a zero. Vejamos a demonstração. Para verificar que 1 implica em 2, nós vamos fazer o caso em que gama é de classe C1, deixando o caso geral como exercício. Basta dividir aí o intervalo AB, utilizando uma partição. Pela hipótese em I, ômega é exata, portanto existe uma função f, tal que ômega é o diferencial de f. Escrevendo a definição da integral de linha e observando que aqui no integrando aparece a derivada de uma composição, nós utilizamos a regra da cadeia. Mas aí nós ficamos com a integral de uma derivada e o teorema fundamental do cálculo nos diz que isso deve dar igual a f de gama de B menos f de gama de A. Se a curva gama é uma curva que começa em x e termina em y, nós temos que a integral da forma ao longo de gama deve ser igual a f de y menos f de x para qualquer caminho gama que conecte esses pontos. Isso é o que nós queríamos mostrar. Mais ainda, esse mesmo raciocínio mostra que i implica 3i. Porque se vocês consideram uma curva fechada, então y é igual a x, e nós temos que a integral de ômega ao longo dessa curva fechada deve ser zero. Em seguida, nós vamos justificar que a terceira afirmação implica na segunda. Dadas duas curvas, γ1 e γ2, que unem x e y, nós gostaríamos de ver que a integral de ômega em γ1 é igual à integral de ômega em γ2. Isso justifica que a integral é independente do caminho que une os pontos x e y. Dados esses dois caminhos, nós consideramos uma concatenação desse tipo aqui. A gente percorre a curva γ1 na sua orientação dada e depois percorre a curva γ2 na orientação inversa. Daí nós formamos uma curva fechada de classe C1 por partes, que pela nossa hipótese deve ser tal que a integral de ômega em gama é igual a zero. E as propriedades que nós justificamos anteriormente nos dizem que essa integral é a mesma coisa que a integral em γ1 menos a integral em γ2. Isso é o que nós queríamos provar, isso é a afirmação 2i. Finalmente, nós mostramos que 2i implica em i. Nós fixamos um x0 qualquer em ômega e observamos que como o ômega é aberto e conexo, também é conexo por caminhos. No desenho, nós temos aqui o conjunto ômega, um ponto x0 que foi fixado qualquer,
E aí, para cada x de ômega, nós consideramos uma curva que conecta o x0 ao x. Daí nós definimos uma função f de x, que é o valor da integral de ômega ao longo desse caminho gama x. Essa função poderia não estar bem definida, porque eu poderia escolher um outro caminho aqui, conectando x0 ao x, e a integral ter valores diferentes. Acontece que, pela nossa hipótese 2i, as integrais independem do caminho que conecta, e logo f está bem definida. Observem aqui como que a nossa hipótese 2i apareceu de forma fundamental para que essa função pudesse ser definida. Nós vamos justificar agora que, dada essa definição, de fato nós temos que o diferencial de f é igual a ômega. Considerando um vetor v cujo tamanho é suficientemente pequeno, a reta que une o ponto x até x mais v vai estar inteiramente contida em ômega. Dado o ponto x0, o ponto x podia estar um pouquinho perto da fronteira, mas o conjunto é aberto, então tem toda uma vizinhança de x que ainda está contida dentro do ômega, e aí basta que x mais v esteja contido dentro dessa bolinha. A ideia aqui é nós considerarmos um caminho gama x conectando x0 ao x, e depois um caminho retilíneo, né, ou seja, um segmento, conectando x até o x mais h. Denotamos esse caminho, esse segmento por gama. Então, f de x mais v pode ser escrito como a concatenação desses caminhos, gama x com gama. Novamente, pela nossa hipótese, não faz diferença o caminho que nós consideramos. Nós podemos pegar qualquer caminho que comece em x0 e termine em x mais h. Isso é conveniente, porque aí, quando nós escrevemos essa diferença que aparece na definição da derivada, nós temos um cancelamento aqui. F de x mais v é igual a integral no caminho concatenado, f de x é igual a integral em gama x, e o termo ômega x v simplesmente ficou parado. Pela propriedade de integração, nós temos que a integral no caminho concatenado é igual à integral em gama x mais a integral em gama, e a integral no gama x é cancelada. Utilizando essa parametrização para o segmento, nós temos que essa diferença é igual à integral de 0 até 1 de ômega de x mais t v aplicado em v. E ainda, ômega de x escalar com v trivialmente é igual à integral de 0 até 1 ômega de x em v dt, já que esse número aqui não depende de t. E aí nós podemos juntar tudo, então, nessa integral que está escrita aqui na direita. Para estimar essa integral, aqui na direita, entra a continuidade da forma ômega. Dado um epsilon, existe um delta positivo, tal que, se h é suficientemente pequeno, então, na norma de operadores dos funcionais lineares, ômega de x mais h está próximo do ômega de x. Se v for menor do que delta, então, como nós queríamos, essa diferença aqui, f de x mais v menos f de x menos ômega x aplicado em v, fica menor do que epsilon vezes v. Isso implica que f é diferenciável e essa transformação linear que aparece aqui deve, portanto, ser a derivada de f. Finalizando a prova desse nosso teorema. Para terminar, vamos ver um exemplo aí de uma forma que não é exata. Considera o domínio ômega, que é o plano R2, exceto pela origem. E aí nós definimos a forma ômega de xy por essa expressão. Notem que as componentes não podem ser estendidas, né, para xy igual a zero, por causa do denominador aí. Se gama de 0,2π em R2 é o círculo de raio 1 centrado na origem, nós temos aqui essa parametrização natural, cosseno de t, seno t. A integral de ômega ao longo desse círculo pode ser calculada assim. Aqui na primeira linha nós temos a definição, e em seguida nós estamos substituindo os valores x de t e y de t na expressão que define a forma ômega. Lembrem ainda que, sendo gama linha de t igual a menos o seno de t cosseno de t, nós temos que dx aplicado em gama linha de t. Dx é o primeiro funcional linear da base dual do R2, portanto, nos dá a primeira componente do vetor gama linha de t.
enquanto que dy de gama' de t nos dá a segunda componente do vetor gama' de t. E esses são os valores que estão aparecendo aqui. Efetuando as operações, notem como nós ficamos com 1 tanto no numerador quanto no denominador, utilizando a relação fundamental da trigonometria, que o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado é sempre igual a 1. E aí a integral de 0 a 2π da função constante 1 dá o valor 2π. 2π, claro, é um valor diferente de zero, mas se fosse a forma exata, o teorema anterior diz que a integral ao longo de qualquer caminho fechado deveria ser zero. Logo, essa forma ômega não é exata e é conhecida como a forma elemento de ângulo. Essa forma é uma forma importante em aplicações e também importante, pelo menos para nós, no fornecimento de contra-exemplos para várias propriedades aí. Então, nós vamos descrever um pouquinho melhor a ação dessa forma aí. O nome, por exemplo, vem do seguinte: dada uma curva gama qualquer com valores no plano menos a origem, nós vamos escrever essa curva gama em coordenadas polares, como r de t, cosseno de θ de t, r de t, seno de θ de t. Ainda, para o cálculo da integral de linha, é importante saber a derivada de gama, que nós calculamos aqui explicitamente a partir da regra do produto. Por economia na notação, nós omitimos aqui a variável t. Daí, nós queremos calcular a forma ômega ao longo de gama. Então, nós podemos fazer esse cálculo. Y de t é igual a r seno de θ, que deve ser multiplicado por x', que é r' cosseno θ, menos r θ' seno θ, mais x de t, que é o r cosseno θ, vezes y', que é o r' seno θ, mais r θ' cosseno de θ. Alguns termos aqui podem ser cancelados, que é esse aqui, r' cosseno θ, r seno θ, com r' seno θ, r cosseno θ. E sobra, então, r ao quadrado θ' vezes o seno ao quadrado de θ, mais o cosseno ao quadrado de θ. Nós ficamos com r ao quadrado θ'. E esse r ao quadrado pode ser simplificado por conta do nosso denominador dentro da integral. Então, a integral da forma ômega ao longo de gama fica a integral de a até b de θ' de t, que pelo teorema fundamental do cálculo é simplesmente θ de b menos θ de a. E é daí que sai, então, o nome para essa forma diferencial. A integral de ômega ao longo de gama nos dá a diferença entre o ângulo final e o ângulo inicial. Dessa forma, no caso da curva gama ser fechada, nós devemos ter que essa diferença é um múltiplo inteiro de 2π, ou seja, 1 sobre 2π vezes a integral de ômega ao longo de gama, quando a curva gama é fechada, nos dá o número de voltas líquido que percorre essa curva aí em torno da origem no sentido anti-horário. A palavra líquido quer dizer o seguinte: se gama dá uma volta completa no sentido anti-horário e depois uma volta completa no sentido horário, a variação do ângulo θ é igual a zero. Essas duas voltas meio que se cancelaram. Por outro lado, se nós dermos 3 voltas completas no sentido anti-horário ao longo de um círculo, apesar de o ponto do plano ser o mesmo, a variação do θ na nossa representação por coordenadas polares é de 6π. Era isso aí que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que tenham gostado e aproveitem aí. Um abraço.